como atrair novos pacientes particulares para o seu consultório todos os meses. E qual é o meu objetivo hoje com essa aula aqui para você? O meu objetivo aqui é mostrar para você como você pode criar sozinho um sistema de captação de pacientes capaz de gerar novos agendamentos todos os dias com segurança, previsibilidade e resultados de verdade. Tudo isso, na verdade, tem um objetivo final e esse objetivo final é lotar a sua agenda. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender como se tornar um profissional reconhecido na sua área de atuação, capaz de atrair novos pacientes todos os dias de forma simples e automática. E o que você está prestes a ver nesse pequeno vídeo, nessa pequena aula, é um método simples, comprovado e garantido para você aumentar ainda hoje a quantidade de pacientes particulares na sua clínica, ao mesmo tempo em que você reforça a sua marca e o seu nome perante os seus pacientes, tá bom? Reforçando o nosso objetivo realmente é lotar a sua agenda. E o que a gente vai fazer? Tudo isso dando a chance de você poder cobrar ainda mais pelas suas consultas e fazer com que os seus pacientes reconheçam definitivamente que você é o profissional certo para resolver o problema deles, tá bom? Ainda hoje, você vai perceber que você pode sim fazer com que o seu consultório seja visto apenas pelas pessoas certas e no momento certo em que elas estejam procurando exatamente pelos serviços e tratamentos que você oferece aí no seu consultório, para realmente lotar a sua agenda. Tudo isso com a minha ajuda, através de um método simples, prático, que foi exaustivamente testado e comprovado por centenas e centenas de clínicas e consultórios que utilizam essas ferramentas para alavancarem os seus negócios e se diferenciarem cada vez mais dos seus concorrentes e tendo a chance, inclusive, de aumentar o preço da consulta sem correr o risco de perder pacientes, sem correr o risco também de ser punido pelo seu conselho, fazendo a divulgação do seu nome, da sua clínica ou do consultório, tudo de forma ética, transparente e extremamente eficaz. Tá legal? Olha só, seguindo o passo a passo do treinamento que eu ensino nesse vídeo, você vai aprender como alavancar o seu consultório de vez e atender somente os pacientes que mais valorizam você e o seu conhecimento e que estão buscando de verdade por alguém como você aí no seu consultório para resolver o problema deles com o melhor tratamento possível. Então, se você é médico, se você é um nutricionista, se você é um fisioterapeuta, se você é um dentista, se você é um psicólogo, se você é um profissional de qualquer outra área da saúde e está buscando formas de aumentar a quantidade de pacientes particulares no teu consultório, de aumentar a visibilidade perante os teus pacientes, de ser lembrado rapidamente por todos aqueles que estejam procurando por tratamentos que você executa como ninguém aí no teu consultório, mas que está sentindo que cada vez mais os pacientes estão escassos, a concorrência com as grandes clínicas e franquias está cada vez maior e também se você já percebeu que ficar refém aí da máfia dos convênios, em geral, que pagam às vezes menos de R$29 por um procedimento clínico e aniquilam com as nossas possibilidades de crescimento, e ainda percebeu que ficar dependente apenas das indicações aí dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes para conseguir novos pacientes não é o caminho que você planejou para você quando você se dedicou lá incansavelmente para aprender técnicas e mais técnicas durante toda a faculdade e cursos por aí afora e que ficam aí guardadas dentro de você simplesmente por você não conseguir atrair novos pacientes para aplicar essas técnicas. Ou ainda, por mais que você tenha alguns pacientes, eles não te valorizam, não te reconhecem e principalmente não estão dispostos a pagar o preço justo pelos seus tratamentos, tá bom? Fica aqui comigo, até o final dessa aula eu vou fazer você entender de uma vez por todas que não são os conhecimentos técnicos que você adquiriu até agora que vão te levar para o teu próximo nível profissional e fazer finalmente com que você consiga trabalhar naquilo que você realmente merece pelo tanto que você estudou e se dedicou ao longo dos últimos anos. Eu falo isso justamente porque eu não quero mais que você se sinta assim, né? Eu sei que hoje você pode estar se sentindo desmotivado porque você trabalha muito, mas fatura pouco.
que você não consegue atrair nem captar pacientes de forma sustentável, de forma constante e previsível para o teu consultório, que você gasta dinheiro com propagandas e divulgação e às vezes não sente resultado nenhum no seu faturamento, que você não é reconhecido nem valorizado pelos seus pacientes, se você tem dificuldade em fechar tratamentos com os pacientes ou até mesmo fechar alguns, ou na verdade, se você fecha alguns, mas só consegue fechar o básico do tratamento, o paciente não quer fazer o tratamento completo, você acaba fechando só o pacote básico do teu tratamento, ou mesmo se você não consegue cobrar o valor justo, o valor que você acha justo pelo seu tratamento. Eu sei que tudo isso parece muito bom para ser verdade, e eu também não acreditaria se eu não usasse essas técnicas com os meus alunos nos treinamentos e nas clínicas para as quais eu presto consultoria. Se eu não tivesse visto milhares de profissionais usarem essas ferramentas em diversas outras áreas, também se destacarem nos seus mercados, se tornando referências nas suas especialidades em pouco tempo. Esses profissionais eles simplesmente perderam o medo de inovar e aprenderam uma ferramenta simples para aumentar a quantidade de pacientes nos seus consultórios. E se você também está procurando por uma solução que faça valer a pena todo o tempo, dinheiro, gastos com estudos, cursos, especializações, congressos e também todo o esforço e a paciência que você teve que ter com os pacientes até aqui que não te valorizam e não reconhecem o seu conhecimento, continua comigo que agora eu vou mostrar para você como eu posso ajudar você. Mas antes disso, deixa eu me apresentar um pouquinho para você, tá legal? Eu sou o Rafael Baggio, sou especialista em alavancagem rápida de consultórios. Talvez você já me conheça. Então eu vou me apresentar rapidamente para você, caso você ainda não tenha ouvido falar de mim, tá bom? Eu sou dentista há quase 10 anos, também sou empresário e empreendedor. Além de ser especialista em marketing focado na alavancagem rápida de consultórios, o que tem me dado a oportunidade de ajudar diariamente centenas de dentistas e profissionais da área de saúde que são impactados pelos meus ensinamentos na internet, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias. Eu ainda gerencio outras 3 empresas de ramos diferentes e por isso eu sei exatamente as dificuldades diárias que você passa aí no teu consultório, tá bom? Para você ter uma ideia, eu participei da concepção de 2 das 3 maiores clínicas odontológicas. Eu estou falando em faturamento, tá? Do Paraná e de Santa Catarina. E as clínicas, por mim gerenciadas ou orientadas, enfim, já faturaram mais de R$22.650.000 em pouco mais de 2 anos. É muita coisa, não é? Nem tudo foi tão bonito assim. Assim como você, eu também tinha o sonho de me formar, de encontrar um mundo maravilhoso me esperando lá fora. Eu fiz mestrado e vários cursos de aperfeiçoamento, extensão, imersão e tudo mais que você já sabe, que você também deve ter feito. E quando eu me formei, eu sobrevivia de uma bolsa de R$1.200 que eu ganhava do mestrado. Sem contar que na época minha namorada, que é hoje minha esposa, ficou grávida e eu tinha que me virar como podia para dar o maior conforto possível para ela e para o nosso filho que estava por vir. Eu olhava para os meus colegas de faculdade e via todos eles se batendo, atendendo em vários consultórios, muitas vezes em cidades diferentes, se submetendo a receberem comissões baixíssimas, a executar trabalhos que nem sempre eram os melhores que eles podiam fazer, mas que tinham que fazer para poder pelo menos ter alguns pacientes para atender. Naquela época, há quase 10 anos, gente, eu já enfrentava a concorrência desleal de convênios que cobravam sim preços baixíssimos dos pacientes e de outros dentistas também que já começavam a aplicar aquela política do preço baixo para vencer a concorrência, sabe? E quem se formou comigo e abriu consultório próprio estava sem pacientes e com o consultório vazio. E eu falo para vocês, definitivamente não era isso que eu queria. E aí foi nessa hora que eu comecei a perceber que aquela história de profissão glamurosa não era bem assim. Quando eu saí da faculdade, eu encontrei uma realidade muito diferente da que eu sonhava. E aí que veio o ponto de virada na minha carreira. Esse ponto de virada foi quando eu olhei para um cenário muito difícil e penoso, e aí eu decidi que tinha que buscar algo diferente e ir atrás de conhecimentos diferenciados que pudessem sim fazer com que eu tivesse um salário digno, reconhecimento profissional, que eu pudesse finalmente enxergar a odontologia como uma belíssima profissão que a gente sabe que ela é. E foi nessa hora que eu fiz uma busca incessante por avançar em caminhos diferentes
que eu fui convidado para trabalhar numa clínica top de um dos melhores e mais renomados dentistas e tratamentos estéticos aqui da região. E foi aí que eu comecei a minha jornada pela odontologia empreendedora. Durante a minha caminhada como dentista nessas grandes clínicas, o meu foco de crescimento e aprendizagem sempre foi voltado para a parte gerencial, comercial e estratégica das clínicas, coisas que os outros profissionais não faziam, buscando sempre um aumento do faturamento e o aumento da lucratividade nas empresas, mesmo que isso não necessariamente represente o aumento dos custos daquela empresa. E eu só estou te contando isso porque o método que eu vou apresentar para você hoje, agora, é uma parte muito importante do conhecimento diário que eu aplico, que eu implemento nas clínicas em que eu presto consultoria e que eu tenho conseguido resultados altamente positivos, como esse aqui do Dr. Rodrigo, que eu apresento para vocês agora. Meu nome é Rodrigo, sou graduado em odontologia desde a data de 2004 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tenho formação de especialização na área de implantodontia e mestrado na área de periodontia. Como todo cirurgião dentista, a gente tem a maior dificuldade da gente na área administrativa. A formação técnica da faculdade, da especialização, do mestrado, ele forma o profissional tecnicamente bom. Agora, nos falta muito a parte administrativa. Foi a maior dificuldade que eu tive em todos esses anos, que já são 12 anos de profissão. Eu costumo dizer assim que o dentista, ele trabalha em várias áreas. Ele vai fazer o projeto, vai executar e vai vender o material. Então, se fosse fazer uma comparação, ele é pedreiro, engenheiro e vende o material de construção. Nos falta habilidade para a gente conseguir executar todos esses passos de forma harmônica e orquestrada. Além de administrativamente, a gente tem uma outra dificuldade na captação de novos pacientes. A maioria de nós sai da graduação pensando que abre o consultório e o paciente vai entrar, né? Então, quando eu conheci o trabalho do Dr. Rafael Baggio, quando eu tive contato com os vídeos dele e vi o quanto ele colocava assim, amor e dedicação nesse quesito administrativo, e o quão fácil para ele é transmitir isso para o dentista. Ele inseriu muitas novidades para mim, várias fórmulas em que fez com que a gente facilitasse esse dia a dia, tanto essa administração quanto esse caminho que o paciente chegar até no consultório e reverter em resultado prático. E sempre dentro de uma ética, batendo em cima de uma tecla muito importante, que é a humanização do nosso tratamento. A minha maior surpresa foi quando a gente, com um investimento de 3 slides no Facebook, a gente alcançou inúmeras curtidas e compartilhamentos e revertermos menos de R$200 de investimento em 3 slides no Facebook para uma venda de mais de R$40 mil em tratamento. É lógico que a gente tem outras preocupações logo que abre um consultório, mas eu diria sem sombra de dúvida, o que me faltou no passado seria uma orientação desta que eu tive agora, que vale muito a pena a gente aprender a administrar, aprender a vender e poder alavancar o consultório de verdade. Isso traz ânimo e eu digo que eu não senti a crise, né? Eu posso dizer de coração que no momento de crise foi aonde eu investi, né? E aonde está me trazendo o resultado. Digo e repito que é importante a gente investir no momento de crise para que a gente consiga resultados diferenciados e realmente se destaque no mercado de trabalho tão competitivo como é a odontologia. Gente, quem aqui conseguiu perceber a força de seguir um método correto e conseguir resultados? Responde aqui para mim agora, responde aqui no chat para mim.
É realmente muito poderoso quando a gente tem o apoio e o método correto para seguir e uma estrutura que realmente nos dê esse apoio é realmente diferencial. Agora eu quero que você, agora que você já me conhece, que você já conseguiu entender o poder de tudo aquilo que eu estou fazendo, vamos falar um pouco então sobre como você pode atrair mais pacientes ainda hoje para o teu consultório, ou melhor, sem você precisar oferecer nada para o teu paciente, pois simplesmente as pessoas, os teus pacientes que estão passando por alguma necessidade de tratamento, passam a te procurar de alguma forma, cada vez mais constante e repetidamente. Isso é fantástico. Quando você começar a usar as ferramentas que eu vou te apresentar hoje, serão os pacientes que irão te procurar e não mais você que terá que correr atrás deles. Isso está fazendo sentido para você agora? Como um bom dentista, como um bom fisioterapeuta, como um bom nutricionista, enfim, qualquer profissional da área de saúde, você provavelmente passa grande parte do seu tempo focado em duas coisas, tá? Como está esse slide aqui, o profissional de saúde faz geralmente duas coisas. Primeiro, procurando meios de atender cada vez melhor o seu paciente, cada paciente seu. E segundo, pensando em como atrair e conseguir mais pacientes para o seu consultório sem ficar dependendo de convênios baratos, sem ficar refém da guerra dos preços baixos que se instala cada vez mais forte no mercado, né? Certamente, se você pudesse escolher hoje, eu tenho certeza disso, você escolheria se dedicar cada vez mais para a melhoria dos tratamentos, né, dos teus tratamentos, para entregar um trabalho de excelência para os teus pacientes, do que ficar por aí, sair batendo cabeça, a caça de pacientes a qualquer custo, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo em que você concorda comigo, você começa a perceber que todo esse conhecimento técnico que você adquiriu durante anos não faz sentido nenhum se você não tiver os pacientes certos dentro do teu consultório, se as pessoas ou seus futuros pacientes não saberem que você existe e muito menos que você é capaz de resolver o problema delas, tá legal? Tranquilo até aqui? Bom, dessa forma, não resta outra alternativa a não ser você ir buscar novos conhecimentos diferentes daqueles conhecimentos técnicos convencionais e que possam de fato trazer pacientes de forma automática, sustentável e previsível para dentro do teu consultório. E um dos métodos mais eficazes nos tempos de hoje, já até coloquei o slide aqui para você, né, para gerar novos pacientes todos os meses de forma totalmente sustentável, previsível e automática, é através do marketing online. Legal? Tranquilo? E eu vou dizer agora exatamente por que o marketing online funciona tão bem. Simplesmente, gente, simplesmente porque todas as pessoas, inclusive eu, inclusive você, pesquisam sobre as necessidades, sobre as suas necessidades, sobre as nossas necessidades na internet. E agora, para comprovar isso que eu estou falando para você, eu vou te mostrar números para mostrar para você, para comprovar realmente isso que eu estou falando, tá bom? Segundo o Comitê Gestor da Internet, que é o órgão aí que regula e estuda o uso da internet no Brasil, 51% da população, da nossa população brasileira, tem acesso à internet em casa, ou seja, mais de 120 milhões de pessoas. Gente, 98% da classe A no Brasil tem acesso à internet, 95% da classe B no Brasil tem acesso à internet, 84% da classe C tem acesso à internet, ou seja, quase todo mundo, inclusive os teus possíveis pacientes, com certeza estão na internet nesse momento procurando por soluções para eles. Tá bom? Legal? Faz sentido para você isso? Ainda, se você precisa entender que desses 120 milhões de pessoas que têm acesso à internet, 82% dessas pessoas acessam a internet todos os dias para se relacionar, para estudar, para se entreter, mas também para pesquisar sobre as suas necessidades de tratamento e se informar sobre novas técnicas e procedimentos e encontrar qual é o profissional certo para resolver o problema delas naquele momento.
Uma das informações mais importantes nesse último relatório do Comitê Gestor da Internet brasileiro é que 61% dos brasileiros eles pesquisam na internet antes mesmo de efetuar uma compra, antes mesmo de comprar um produto. E estima-se também, quando se fala na área de saúde, aqui para nós, pessoal, na área de saúde, presta atenção, 77% dos pacientes pesquisam na internet sobre os profissionais adequados para realizar o seu tratamento e também sobre as infinitas possibilidades de tratamentos existentes antes mesmo de efetuarem o agendamento de uma consulta. Gente, conseguiu perceber a grande oportunidade que você está perdendo e que pode passar a fazer parte a partir de hoje? Seja você um especialista na sua área ou não, trabalhando sozinho no seu consultório ou com uma grande clínica, com outros profissionais trabalhando junto com você. Seja você, eu vi que alguém me perguntou aqui no chat, seja você trabalhando em cidade pequena ou em grandes capitais, o fato é que por mais que você tente resistir em colocar o seu consultório na internet, os pacientes vão buscar informações sobre você e sobre os seus tratamentos na internet e ponto final. Isso é um fato que não se desfaz. Pelo contrário do que muita gente fala por aí, a internet só tende a crescer dia após dia. Pense que se com apenas a metade da população usando a internet todos os meses, a gente já consegue resultados fantásticos. Imagine o que vai acontecer com a tendência monstruosa, cada vez maior, de democratização da internet no Brasil. Você já imaginou que nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo aqui, existem dezenas e dezenas e mesmo centenas de milhares de pessoas que estão procurando, por exemplo, por clareamento dental em Curitiba, ou por sintomas de depressão no Rio de Janeiro, ou por pilates para a coluna em São Paulo, ou por emagrecimento saudável em Belo Horizonte. Se você já pensou se pelo menos uma pequena parcela desses pacientes se deparassem com um conteúdo seu na internet e passassem a conhecer a fundo a sua capacidade de resolver o problema dela, você já pensou nisso? Gente, eu quero passar para vocês que isso realmente funciona e funciona para qualquer tipo de consultório, tá? Qual você imagina que seja a diferença entre o Dr. Juliano aqui, por exemplo, que divulga corretamente na internet os seus trabalhos, tá? E possui mais de 100 mil visualizações no seu vídeo mostrando para os pacientes as causas das dores na coluna e os seus efeitos, né? Provavelmente a diferença entre vocês seja o número de pacientes que procuram a clínica do Dr. Juliano todos os dias para realizarem tratamentos semelhantes ao que ele apresenta no vídeo e isso provavelmente não, certamente resulta num aumento de autoridade, ganho de referência e muito mais reconhecimento dos seus pacientes. E com certeza gera para esse profissional a possibilidade de cobrar mais caro pelas suas consultas e, consequentemente, aumentar a sua lucratividade. Tudo isso está fazendo sentido para você agora? Faz sentido, não é? Mas será que a diferença entre vocês é o potencial técnico que essa clínica tem para tratar as dores nas costas, por exemplo? Será que não existem outros profissionais que podem tratar a dor nas costas da mesma forma, né? Provavelmente exista sim, tá? Exista sim. E eu acredito de verdade que a única diferença entre você e essa clínica é que você não está na internet e ela está lá aparecendo para os seus pacientes na cidade dele que procuram por esses tratamentos. Isso tudo está fazendo mais sentido para você agora? Você está conseguindo entender a força desse tipo de anúncio, desse tipo de marketing online? Então escuta isso. Mesmo diante de toda essa oportunidade iminente, estima-se que em geral, escuta isso gente, porque essa é a sua chance, escuta isso, estima-se que em geral, somente 14% dos profissionais liberais ou pequenas empresas, como nós, profissionais da área de saúde em geral, já utilizaram a internet para divulgar os seus produtos ou serviços. Sem falar que a maioria esmagadora faz isso de forma errônea e gastando muito dinheiro simplesmente por não saber fazer da forma correta. Muitos acham
que fazendo isso de qualquer forma, ou fazendo isso através de vídeos gratuitos na internet que não são focados na área da saúde em geral, na área odontológica, na área da fisioterapia, na área da nutrição, na área médica, eles acham que vão ter resultados, né? Outros se arriscam a começar essa jornada sozinhos, né? Ou tem algum sobrinho, algum amigo, algum parente, algum cunhado que diz que sabe fazer, mas que nunca atinge os resultados esperados e acabam sendo apenas mais um no infinito da internet. Para você entender melhor, imagine agora você dirigindo por uma rodovia onde carros e mais carros passam por você e você passa por eles de uma forma normal, pois existem muitos outros carros comuns que trafegam todos os dias nas rodovias. E até que em um determinado momento você escuta um barulho diferente, né? Um ronco mais forte, mais potente, você olha no retrovisor e logo atrás de você está uma Ferrari vermelha, dando sinal de luz, pedindo passagem, te avisando que vai te passar, que vai te deixar para trás, assim como ela fez com todos os outros que ficaram e ainda vai fazer com aqueles que estão ainda na frente dela, legal? Logo, você percebe que não tem chance nenhuma com ela e abre passagem. Mas você percebe que, assim como você, todo mundo fica impressionado com o destaque daquela Ferrari vermelha, que todos abrem passagem para ver ela passar, né? E observar o ronco e a beleza da sua pintura. Vou te contar essa história da Ferrari para você entender que enquanto você estava dirigindo na rodovia, cercado de carros comuns, tudo está normal. Mas quando uma Ferrari vermelha e brilhante com um ronco estridente passa perto de você, ela consegue sim chamar muito mais atenção de todo mundo e todo mundo, né, para olhar. Legal? E a sua presença no marketing online também funciona assim, tá? Assim como essa Ferrari consegue chamar muito mais atenção do que um Honda Civic, por exemplo, o seu consultório também precisa atrair mais olhares na internet do que os seus concorrentes, para se destacar da multidão de dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos e outros que existem por aí. Não é mesmo? Imagine que alguém esteja buscando no Google agora por tratamentos estéticos em São Paulo, tá? Imagine isso, tá? Imagine isso. Logo, o seu consultório estará literalmente no mesmo balaio de centenas de outros profissionais que são seus concorrentes e que oferecem o mesmo tratamento que você. Ou seja, você vai ficar praticamente invisível como um Honda Civic comum no meio de uma rodovia extremamente movimentada. Nesses casos, o que você precisa fazer para se destacar dos concorrentes, eu já coloquei aqui na tela para você, é aparecer em destaque no formato de destaque do Google para atrair mais pacientes. Você precisa ser aquela Ferrari vermelha. Você vai atrair mais pacientes, mais agendamentos de consultas para o teu consultório. E como que você faz isso? É justamente fazendo anúncios estrategicamente calculados para aparecerem em destaque como uma Ferrari vermelha e aumentar drasticamente a chance de um potencial novo paciente entre em contato com você para, então, agendar uma avaliação. Gente, definitivamente, estar posicionado estrategicamente no Google, em destaque no Google, é uma das melhores e mais fáceis maneiras de atrair pacientes certos para a sua clínica e que estão justamente procurando pelos serviços que você oferece. E ainda fazer com que a sua marca seja destaque muito mais para os pacientes em potencial que estão realmente pesquisando por um profissional ou por um tratamento específico do que outros profissionais e seus concorrentes. Além disso, a grande vantagem de você estar na internet, fazer anúncios estratégicos no Google, é justamente isso que está escrito aqui na tela para vocês. O grande segredo é que o Google apenas entrega a tua mensagem para quem está procurando, pesquisando por algo específico que você oferece, ou seja, a sua mensagem só será entregue somente para os pacientes certos, somente no momento certo e, obviamente, se você estiver em destaque no Google, se você for a Ferrari vermelha, senão você não vai aparecer para os novos pacientes, tá bom? Para que você entenda ainda mais, melhor, para que você entenda melhor a força do Google para alavancar
aí o teu consultório e como ele funciona agora eu vou te explicar rapidamente, tá? Legal. Digamos, por exemplo, que alguém vai no Google e digita dentista Rio de Janeiro centro, tá? Quando olhamos para essa imagem aqui, nós vemos o Google AdWords, que é a ferramenta de anúncios do Google, posicionando os anúncios em destaque, que são as Ferraris vermelhas no topo. Ou seja, em destaque na parte superior da primeira página de resultados. Perceba que para essa única pesquisa existem outros 604 mil resultados de dentistas e consultórios e que certamente, se você está entre esses resultados, entre esses milhares de resultados, e não aplica as técnicas corretas para aparecer em destaque nos resultados do Google, você passa muito despercebido pelos mais de 181 mil possíveis pacientes que todos os meses buscam por um dentista no centro do Rio de Janeiro. Isso mesmo, você ouviu bem, gente. A média de pesquisas realizadas por pacientes que buscam apenas dentistas do Rio de Janeiro, apenas no Rio de Janeiro, pelas palavras relacionadas dentista, centro e Rio de Janeiro, para os últimos 12 meses, passa de 180 mil possíveis novos pacientes. É muita oportunidade para você jogar fora, não é mesmo? Logo abaixo dos anúncios patrocinados do Google estão os resultados de negócios locais, ou no nosso caso, os consultórios e as clínicas locais, ou seja, os consultórios e clínicas do bairro ou da cidade em que o paciente está pesquisando. Inclusive, nessa parte, o Google apresenta para os anunciantes logo de cara o seu endereço e o seu telefone e se a sua clínica ou consultório está aberto para consultas no momento da busca ou não. É fantástico, né? Se a gente parar para pensar hoje, em média, 93% da população tem celular. Tá? Eles têm celular e podem simplesmente serem guiados pelo Google até o teu consultório com um clique, ou até mesmo ligar para o teu consultório para agendar uma consulta direto da página de resultados, apertando apenas um botão no aparelho e nada mais. Não é fantástico? É mais fantástico ainda, né? Mas dentro do Google eu preciso que você saiba disso, preciso que você entenda isso, né? Também existe uma área cinzenta que fica localizada logo abaixo dos negócios locais e que é aquela área onde os outros 604 mil resultados de dentistas, por exemplo, disputam junto com você em uma espécie de batalha aí, para aparecerem em um dos últimos 10 locais que o Google disponibiliza para divulgação orgânica dos seus resultados de busca. Por isso que esses consultórios e clínicas sabem que essa é a última oportunidade, apesar de muito menor, né, do que estar no topo, do que estar em destaque, para os seus consultórios terem alguma chance de serem encontrados pelos milhares e milhares de pacientes que pesquisam por tratamentos todos os meses. Bom, talvez você não tenha percebido até hoje que estar presente na internet é inevitável, mas acho que com todos os números que eu já te mostrei nesse vídeo, você já entendeu que não faz mais sentido você ou o seu consultório não estarem presentes na internet e perderem a oportunidade de atrair mais e mais pacientes e de forma automática todos os meses. Ainda mais se pensarmos que estaremos atraindo apenas os pacientes que estejam realmente interessados em você, no seu consultório ou nos tratamentos que você oferece, pois você pode comprar no Google apenas as palavras-chave que te interessam e que fazem referência aos tratamentos que você oferece. Somente para os pacientes da sua região ou do bairro ali onde você atua. E ainda você consegue excluir dos teus resultados de busca e de destaque os perfis dos pacientes para os quais você não quer que o seu anúncio apareça. Agora preste muita atenção nisso, tá? Quem chegar antes vai beber água limpa. Daqui a pouco, todos os dentistas e profissionais da saúde vão estar fazendo. E aí talvez seja tarde demais para você e você já tenha sido engolido aí pelos seus concorrentes aí do teu bairro.
Eu sei que você deve estar pensando agora que isso é uma bobagem, que você não vai conseguir fazer isso, que a internet não é a tua praia, que fazer anúncios na internet deve ser muito complicado para você, mas é justamente isso que eu fiz questão hoje de pegar na sua mão, que eu faço questão, né, de pegar na sua mão e te mostrar uma oportunidade única para você deixar todas as suas dúvidas de lado e fazer parte de um treinamento único que vai tirar você do anonimato e colocar você ao alcance de vários e vários novos pacientes, fazendo você dar adeus à sua agenda vazia e colocar o teu consultório de vez no mundo da internet, atraindo novos pacientes particulares todos os dias de maneira fácil, simples, mais rápida, mais barata possível, tá bom? Sem depender, na verdade, das agências publicitárias que cobram no mínimo uns R$ 1.200 todo mês para fazerem isso para você, e que você vai conseguir, com a minha ajuda, fazer isso sozinho, no seu tempo livre, no consultório, entre um paciente e outro, sem depender de sobrinhos, filhos, cunhados, que dizem que fazem para você, mas que nunca te mostram nada, e pior, você não pode nem cobrar deles o resultado depois, tá bom? Gente, não importa se você não entende nada desse mundo online, se você atua em uma cidade grande, numa cidade pequena, já vou começar a responder inclusive algumas perguntas aqui do chat, tá? Não importa se você trabalha sozinho ou aí no teu consultório, em uma clínica com outros profissionais, ou muito menos se você é especialista em alguma área ou não, tá? No meu treinamento Google para consultórios, eu vou literalmente pegar na tua mão e te ajudar a dar o pontapé inicial na tua presença digital. Mesmo se você ainda não tenha um site, por exemplo, se você não entende nada de internet e mesmo se você não sabe nada de marketing para consultórios. O meu treinamento Google para consultórios é um método passo a passo que foi estrategicamente preparado para te levar do zero aos primeiros anúncios no Google em tempo recorde, né? Mesmo que você seja um profissional novo, recém-formado, ou mesmo um profissional mais experiente, com anos aí de cadeira, mas que precisa atrair novos pacientes e não quer ficar obsoleto no mercado, tá bom? O treinamento Google para consultórios é um curso 100% online, em videoaulas gravadas, onde você pode fazer de qualquer lugar, no tempo que você bem entender, e ainda pode assistir às aulas quantas vezes forem necessárias, inclusive do seu celular, entre uma consulta e outra, sem se preocupar com mais nada. Assim que você começar a aplicar o passo a passo que eu ensino no treinamento Google para consultórios, você vai poder finalmente começar a se livrar dos convênios, sem ter que se preocupar mais com a agenda vazia, com os novos pacientes que nunca aparecem, sem mesmo ter que se preocupar com a guerra de preços baixos que se instalou aí no nosso mercado e não tem data para ir embora, tá bom? O método, para você entender um pouquinho mais como ele funciona, ele é composto de 3 partes bem simples, que vão direto ao ponto. Basta você seguir as minhas orientações e o meu passo a passo e em pouco tempo você já terá resultados, mesmo que você seja um iniciante ou não saiba nada de internet ou marketing. Então, logo na primeira parte, você já vai poder pôr a mão na massa e eu já vou te ensinar como colocar o teu consultório naquele local de destaque destinado aos negócios locais que eu te mostrei anteriormente e que você precisa estar de qualquer forma para começar a captar pacientes que buscam consultórios aí na sua região. Além disso, ainda na parte 1 eu vou ensinar para você como você cria a sua primeira conta no Google AdWords para que você já possa realizar os seus primeiros anúncios e já começar a atrair novos pacientes. Para que você não tenha dúvidas nenhuma se existe mesmo pacientes procurando por tratamentos no Google, veja mais alguns exemplos, tanto em cidades grandes quanto em cidades pequenas, que eu separei aqui para você, tá? Somente para a cidade de São Paulo, capital, por exemplo, a média de buscas no Google por palavras relacionadas a clareamento dental passam de 112 mil buscas todos os meses, tá? E em Chapecó, Santa Catarina, uma cidade muito menor do que São Paulo, a média mensal para essas mesmas palavras passa de 2.850 buscas. O incrível é que essas buscas crescem 20% só nos últimos 6 meses e irão continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Além disso, existem mais de
mais quase 104 mil buscas mensais, eu coloquei aqui na tela para vocês, feitas por pacientes em potencial para as palavras relacionadas com como emagrecer e dietas. Somente, olha só, somente para a cidade do Rio de Janeiro. E outras 40 mil buscas por psicólogo, ansiedade e depressão, apenas em Belo Horizonte. E ainda outros 30 mil possíveis novos pacientes buscando por clínica, fisioterapia, pilates, RPG, apenas em Curitiba. Você imagina isso no Brasil inteiro ou aí na sua região, tá bom? Todos esses pacientes em potencial estão buscando informações hoje sem encontrar você. Presta bastante atenção nisso. Sem encontrar você, tá bom? Então você precisa estar lá. E a busca por informações sobre a saúde é gigante, seja qual for a sua área ou sua especialidade. Isso representa uma oportunidade enorme de atrair mais pacientes para o seu consultório. Bom, no passo 2, você já vai fazer o seu primeiro anúncio, vai entender como funciona o processo de escolha das palavras-chave para que você acerte em cheio apenas os pacientes que servem para você de verdade. E ainda vou ensinar uma estratégia matadora desenvolvida exclusivamente para os consultórios da área de saúde, feita para que você apareça sempre em destaque toda vez que um paciente em potencial buscar tratamentos que você oferece aí na sua região. Essa é uma estratégia diferenciada e eu aplico para os meus alunos de consultoria que chegam a me pagar até R$20 mil pelos meus serviços e eu vou ensinar para você, para que você aplique aí no teu consultório, tá? Ainda nessa segunda parte eu vou ensinar para você como você pode colocar o seu consultório dentro dos principais sites aí da tua cidade ou do teu bairro e que os seus pacientes-alvo, o seu público-alvo, costumam entrar nesses sites. Tudo isso sem custo nenhum de publicidade, ou seja, você vai aprender a mostrar o teu consultório especificamente para o teu público-alvo de graça, preste atenção, de graça, e você só gasta dinheiro realmente quando um paciente potencial se interessar pelo teu consultório e quiser mais informações, como o seu endereço, o seu telefone, por exemplo, para agendar uma consulta para você. Isso é fantástico, tá, gente? É fantástico mesmo, tá? É como se você pagasse para a gráfica apenas por aqueles pouquíssimos panfletos que conseguiram trazer algum paciente novo para você e simplesmente não pagasse nada pelos outros milhares de panfletos que simplesmente não fizeram nada e nada mesmo, a não ser te dar a esperança de que alguém viria para o teu consultório, não é? Eu falei para você que eu ia te surpreender e que eu ia te ensinar a fazer marketing barato e eficiente de verdade, não falei? Mas ainda, calma, que ainda não acabou. Ainda tem a terceira parte do curso que possui um dos conteúdos que eu mais gosto e que realmente é muito fascinante. Deixa eu te contar um pouquinho. Você já teve, e agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Você já teve a sensação de ser perseguido pela internet? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor aqui. Por algum acaso você já pesquisou na internet por algum produto, um tênis, um sapato, ou até mesmo um hotel ou uma passagem aérea e depois teve a sensação de que aquele produto ou serviço te perseguia pela internet, nos outros sites ou portais que você entrava e até mesmo nas redes sociais? Pois aquilo, gente, não era coincidência não, tá? Aquilo não era coincidência. Era o Google agindo sem você perceber para te mostrar novamente algum conteúdo ou produto ou serviço que você já tenha se interessado ou que você tenha pesquisado nos últimos dias. E eu vou ensinar você a fazer isso de uma forma muito simples, muito rápida, para multiplicar as chances dos pacientes que estejam procurando por você e pelos seus tratamentos ligarem e agendarem uma consulta com você. Muito bom, né? Muito bom. Isso é uma das técnicas que eu mais utilizo, que eu realmente gosto de verdade, que melhor e que mais dão resultado, tá? E a melhor parte é que você pode começar a aprender agora mesmo, tá? A partir do momento em que você planejar e programar as suas ações com a ajuda do treinamento Google para consultórios, você vai precisar de apenas alguns minutos por semana ou a cada 15 dias para controlar os teus resultados e melhorar as tuas ações, sendo que você ainda pode tranquilamente treinar algum colaborador do teu consultório para fazer esse controle para você, até mesmo o teu recepcionista, caso você prefira, né? Se você entendeu o poder e a simplicidade
que esse método tem, você certamente também percebeu agora que você pode executar esses 3 passos a partir de agora mesmo, tá? O treinamento Google para consultórios é um método muito poderoso, gente, que eu mesmo uso para os meus clientes de consultoria e que é responsável por atrair muitos e muitos clientes todos os meses para os seus negócios, tá? Talvez você esteja se perguntando agora, nesse momento, como que você pode ter acesso ao treinamento Google para consultórios. Obviamente, para você aprender esse método, que é um método específico para consultórios da área de saúde, tem um preço, tá? Você deve estar pensando quanto que esse método vai custar para você e como você pode ter acesso a ele. Normalmente, você só teria acesso a esse conteúdo diferenciado e específico para profissionais da saúde de 3 formas, tá? Primeira, se você entendeu o poder dessa informação tem, você já deve imaginar que ela é uma parte importante da estratégia que eu aplico nos consultórios odontológicos e nos consultórios de saúde em geral, onde eu presto as minhas consultorias presenciais e onde os profissionais e clínicas chegam a me pagar até R$20 mil para colocar em prática, tá? Certo? A outra forma que você tem para obter esse conhecimento específico é contratando as minhas consultorias online, que não custam menos de R$7 mil. Mas hoje eu não vou cobrar isso de você e também não vou cobrar nem os R$ 1.497, que é o preço do MAC, né, do método de alavancagem para consultórios, que é o meu outro treinamento online, no qual esse conteúdo faz parte, entre outros tantos, tá? E o conteúdo Google para consultórios, gente, ele foi selecionado justamente porque o meu objetivo com ele é dar acesso fácil a todos os dentistas que queiram dar início à sua presença digital e que queiram perder o medo e dar o pontapé inicial para finalmente entrarem de vez na internet e já conseguirem perceber a força incrível desta fonte interminável de pacientes potenciais, seja você um dentista, seja você um nutricionista, seja você um psicólogo, seja você um fisioterapeuta, enfim, qualquer consultório da área de saúde, tá bom? Eu sei que esse treinamento vale muito mais do que isso que eu vou te cobrar agora, tá? Pois quando você receber vários novos pacientes particulares todos os meses no seu consultório e começar de vez a se livrar dos preços irrisórios dos convênios, isso não tem preço, né? Isso não tem preço de verdade, tá? Então, pode até parecer piada, mas o preço que eu vou cobrar de você agora, para até o final dessa aula, tá? Atenção, até o final dessa aula, para premiar você que ficou comigo até agora, o preço para você ter acesso incondicional a todo o treinamento Google para consultórios é de apenas R$ 197. Exatamente, apenas R$ 197 à vista, ou você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 19,78. Isso mesmo, menos de R$ 20 por mês para você começar agora a atrair novos pacientes, mais e mais pacientes, novos e particulares para o seu consultório todos os meses e certamente irão te trazer muito mais retorno do que esses menos de R$ 20 que você vai investir nesse treinamento. Além disso, gente, olha só, não acabou ainda, tá? Para garantir que você irá conseguir aplicar e entender corretamente o curso, eu separei aqui alguns bônus que são exclusivos para quem está comigo nessa aula, e esse bônus vai fazer a total diferença para você, para que você entenda o método com uma maior exatidão, tá? Então o bônus 1 é o conteúdo exclusivo de introdução ao marketing, para você que não tem ideia nenhuma sobre o assunto, mas sabe que ele é importantíssimo para a melhoria e captação constante de novos pacientes para o teu negócio, tá? O bônus 2, gente, eu te entrego uma aula onde eu explico exatamente como e quanto você deve investir em marketing no teu consultório, tá? Nessa aula você vai tirar todas as tuas dúvidas sobre como investir e vai saber também exatamente como eu faço para mim e para os meus alunos de consultoria. O bônus 3 contém uma aula onde eu te explico exatamente o que os pacientes realmente querem e buscam quando procuram por tratamentos na área de saúde. E essa aula vai abrir muito a tua cabeça e facilitar muito para você na hora de você criar as tuas mensagens que serão exibidas para os teus pacientes no teu consultório e também nos teus anúncios do Google, tá legal? O bônus 4, que eu chamo de jornada do paciente consumidor, ele vai te mostrar como é o comportamento dos teus pacientes na internet
como você pode atingi-los de maneira correta e assertiva. E eu ainda te mostro exemplos passo a passo de como deve ser uma sequência de anúncios que realmente traga resultados financeiros para você, tá bom? Para finalizar, o bônus 5, ele vai te entregar uma aula específica sobre como fazer um planejamento de uma ação de marketing para uma captação seletiva de pacientes. É isso mesmo, captação seletiva, somente aquele que você quer, tá? É uma espécie de guia para que você possa usar em qualquer tipo de ação de marketing que você fizer no teu consultório, seja ela online, pela internet ou marketing tradicional como rádio, televisão, panfletos e outros. Você pode usar esse guia sempre com você, tá bom? Todos esses 5 bônus foram estrategicamente selecionados de outros treinamentos maiores e colocados à tua disposição para complementar os conhecimentos que você vai adquirir no Google para consultórios, tá? Se você está achando que está barato demais para ser verdade, você espera até você ter acesso ao conteúdo de valor e de fácil aplicação que está lá dentro do treinamento. E você vai perceber que está praticamente de graça mesmo, tá? Mesmo, tá? Agora você tem 2 opções. Tá? A primeira é não fazer nada e simplesmente sair desse vídeo sem tomar nenhuma atitude, mas eu acho que você já entendeu o poder dessa informação para entender que essa opção é a opção mais sem sentido, pois não faz sentido nenhum você não entrar no treinamento Google para consultórios por menos de R$20 por mês e ter a chance de começar de vez e dar o seu primeiro passo para colocar o seu consultório na internet, para que a internet trabalhe por você e atraia novos pacientes para você de forma automática todos os meses para o seu negócio por menos de R$20 por mês. Se você parar para pensar, se você pagar para alguém distribuir panfletos aí na rua para você, o mínimo que você vai gastar é R$40 por dia, gente. E mais os custos dos panfletos, ou seja, nem se compara com os menos de R$20 por mês do curso Google para consultórios, sem contar que o retorno que os panfletos vão te trazer é infinitamente muito menor se comparado com os anúncios em destaque do Google, tá legal? Por isso também que a segunda opção, que é a mais inteligente, sem dúvida nenhuma, é acessar agora o conteúdo Google para consultórios e usufruir de todo o conhecimento do curso e mais os 5 bônus exclusivos que tem muito valor e que certamente irão mudar os seus conceitos sobre marketing e captação seletiva de pacientes, tá legal? Se você ainda tem alguma dúvida ou eu ainda vou fazer algo para você agora, para que você elimine essa interrogação de vez da tua cabeça e isso seja agora mesmo, tá? Se você entrar para a turma do Google para consultórios agora mesmo, nessa aula eu vou te dar uma garantia incondicional, tá? Eu vou te dar 30 dias para você testar e assistir o curso. E se você achar que esse treinamento não é para você e que atrair pacientes novos pela internet não faz sentido para você, basta você pedir o reembolso de todo o valor pago e eu devolverei o valor integral para você. Sem perguntas, sem tentativas de fazer você voltar atrás, sem burocracia, gente, sem letras miúdas, sem enrolação, sem nada. Basta você me encaminhar um e-mail, gente, um e-mail e o seu pagamento será totalmente e integralmente devolvido. É o que eu chamo de garantia risco zero. O risco é todo meu, tá? Você não corre risco nenhum e se você achar nos próximos 30 dias que esse conteúdo realmente não é para você, eu te reembolso integralmente e continuamos amigos. Normalmente, além de você ter adquirido aí o conteúdo, 30 dias de conteúdo muito valioso, sem custo nenhum para você, tá bom? Eu aplico a garantia risco zero porque eu sei da qualidade do conteúdo, mas eu sinceramente não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter essa promoção, porque realmente está muito barato, tá? Como eu te falei, eu estou fazendo isso para dar a oportunidade para você, profissional da área de saúde, que ainda não conhece o poder gigantesco da internet para o teu negócio, para o teu consultório, já gerar os primeiros resultados o mais rápido possível. E a essa altura você provavelmente já sabe que não faz sentido nenhum resistir a essa condição especial que eu estou te oferecendo e eu realmente estou muito curioso para saber em quanto tempo você vai lotar a sua agenda depois de aplicar as técnicas que eu ensino nesse treinamento. Legal? Gente, tranquilo? Nos vemos então na primeira aula do treinamento Google para consultórios. Um grande abraço e muitos pacientes novos para você.